Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos, amigos que estão ouvindo esta live com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos o nome do Senhor por termos a oportunidade de nessa manhã podemos contribuir com alguma coisa para a glória do nome de Jesus. E desta forma nós vamos fazer aqui um breve comentário a respeito da lição da escola dominical do primeiro trimestre, desse segundo trimestre de 2020. Eu estou aqui, irmão Adão, irmão Jéder, presbítero irmão Rafael também, que estará nos falando aqui um breve resumo da lição, pois nós não temos, assim, nós não vamos dispor de muito tempo, mas nós não vamos deixar que os irmãos fiquem sem a escola dominical. Então é uma bênção para nós podermos estar aqui. E neste momento, para darmos início a esse trabalho, nós vamos fazer uma breve oração. Nós sabemos que esse dia é um dia especial para todo o povo, para toda a nação brasileira, onde nós temos também a convocação do nosso presidente. Creio que Deus tocou em seu coração para que todos nós consagrássemos nossas vidas hoje para o bem da nossa nação. O mundo passa por um problema grave com essa peste que o assolou, né? O coronavírus, e nós brasileiros temos o privilégio de, neste dia, clamarmos a Deus todos juntos em prol da nossa nação. Então todos nós vamos participar disso. É uma bênção, não é sempre que nós temos essa oportunidade. Não é sempre que nós temos um líder na nossa nação que entende que a saída é clamar a Deus. E a saída para a humanidade é estar na presença de Deus. Então para nós é um privilégio, é um ato histórico para nós, toda a nação convocada a clamar a Deus, a orar. Então não fique de fora, participe também. Deus vai ouvir a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Porque Ele disse que se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, né, e se converter dos seus maus caminhos, Ele prometeu à igreja, àquele que orasse, que ouviria, que perdoaria os pecados e sararia a terra. E é nisso que nós cremos. Então nesta manhã, para início, nós vamos começar orando a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos por estarmos na Tua presença nesta manhã. Podemos participar, Senhor, também desse clamor, ó Deus, da nossa nação, em favor do nosso país, da saúde do nosso país. Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, para que o mundo saiba que existe um Deus, um Senhor que ouve o clamor do Teu povo e sara a nossa terra. Nós repreendemos, Senhor, nesse dia todo mal, toda peste, todo o mal que tem assolado, Senhor, o nosso país. Nós clamamos a Ti, Senhor, e usamos da autoridade que temos, que nos foi conferida pelo Senhor, e nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Abençoe esse trabalho nesta manhã, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então nós estamos no início do segundo trimestre de 2020, e eu ouvi um pastor ontem dizendo, irmão Rafael pode chegar aqui, já vamos aqui interagindo, vamos conversando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Eu ouvi ontem um pastor dizendo que, mas a igreja era tempo, com essa peste, a igreja tinha que não aceitar fechar as portas, tinha que desafiar e dizer que não. Mas, irmãos, nós temos que obedecer às autoridades constituídas. Nós fechando a porta da igreja não quer dizer que nós não temos fé, não quer dizer que nós não entendemos que se o doente entrar por essas portas, nós oramos e a Bíblia diz que ele será curado. Mas nós temos que obedecer às autoridades constituídas. Deus é um Senhor que sabe de todas as coisas. O cristão, ele não tem medo de nada. A Bíblia diz no Salmo 91 que nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
E a Bíblia diz também que se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma mansão lá no céu, não feita por mãos de homem, eterna lá no céu. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, não há temor no seu coração. Mas nós, neste momento, a igreja aqui em Primavera do Leste, representada pelo nosso pastor presidente, pastor José Alves, é uma igreja que tem compromisso com a sociedade onde ela está. Então, obedecendo às autoridades constituídas, nós sim vamos fazer segundo aquilo que nos foi determinado, crendo que Deus pode livrar esta nação. Glória a Deus. Então, segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, traz por título do trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada, aleluias, com o Espírito Santo da promessa. Esse trimestre, ele nos traz, o comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida. Douglas Roberto de Almeida, batista, presidente da Assembleia de Deus, Missão do Distrito Federal. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus, foi relator da comissão especial que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus e já comentou algumas lições. Esta lição, esse título, de Efésios, que agora nos traz nesse trimestre, não foi a última vez aqui, foi objeto de estudo somente no ano de 1999. Então já desde 99 não se estuda o livro de Efésios. Então é uma bênção. Esse trimestre nos traz 13 lições. Quais são? A lição de número 1, carta aos Efésios, a saudação aos destinatários. Lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição de número 3 vai falar da eleição e predestinação. Lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Lição de número 5 vai nos dizer a respeito de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Lição de número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, um trimestre maravilhoso, onde o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma palavra àquela igreja, de como nós devemos viver aqui neste mundo, na presença do Senhor, de como santificar a nossa vida, de como nós devemos, qual é a conduta do crente diante das adversidades que nós encontramos aqui neste mundo. Então, uma lição, creio que vai acrescentar muito à vida de cada um de nós. Nós vamos aprender muitas coisas. A escola dominical é um momento, irmãos, onde nós podemos chegar aqui, tirar as nossas dúvidas, nós podemos interromper o professor. Então é um momento onde o crente tem uma oportunidade muito grande de aprender, e nós não devemos perder essa oportunidade. Faça parte da escola bíblica dominical, é uma bênção, é a maior escola do mundo, e você tem que fazer parte dela também. Você tem que ser parte da escola dominical. Deus tem operado aqui neste lugar, o nome de Jesus tem sido glorificado através da escola bíblica dominical, e você também tem que fazer parte dela. Então, irmão Rafael, glórias a Deus, nós vamos pedir ao Senhor que faça uma breve explanação dessa primeira aula. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui neste lugar, amém? E os irmãos aproveitem, não percam nada,
Fiquem atentos, porque Deus vai falar conosco aqui, neste lugar, nesta manhã. E vamos ficar atentos, irmãos, porque Deus tem coisa boa para nós. A palavra do Senhor, ela nos enriquece. A palavra do Senhor, ela nos alegra, ela nos acalma. A palavra de Jesus, ela nos traz vida e vida em abundância. Amém, irmão Rafael? Está com a oportunidade em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, ficar em paz. Nós estaremos ali também ouvindo. Nesta manhã, quero cumprimentar os irmãos que estão nos ouvindo pelas redes sociais com a paz do Senhor. Estamos felizes de estar aqui. Sabemos que o mundo vive um momento em que nós estamos dizendo de crise devido a tudo o que está acontecendo, mas eu costumo viver que enquanto o mundo está vivendo em crise, nós estamos vivendo em Cristo, né? E Cristo é sabedor de todas as coisas. Escola dominical, eu também, assim como o pastor Mauro disse, é que eu também costumo dizer que é o maior curso teológico em que a igreja pode estar aprendendo da palavra do Senhor. Eu glorifico a Deus porque sempre fui participante da escola dominical. Sempre amei estar na escola dominical. E o Senhor tem nos abençoado. Por alguns anos nós temos lecionado. Fui aluno fiel, presente, e o Senhor tem nos agraciado hoje de ensinarmos um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Vamos falar aqui sobre a carta aos Efésios. É interessante, irmãos, que Paulo, ele começa já dizendo, no primeiro ponto, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, ele deixa claro para nós, na carta, que ele está no centro da vontade de Deus. Ele deixa claro para nós que ele está ali, não é por vontade própria. Amém. Uma interrupção, porque uma coisa que eu não fiz. Amém. Vamos ler, irmãos, vamos ler então a verdade prática, o texto áureo e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 19 até o 7. Vamos fazer essa leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quanto crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
perguntando-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E esses eram a todos uns 12 varões. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Fique à vontade, pastor. Então Paulo, ele começa dizendo que a sua chamada veio de Deus, a vontade veio do Senhor de Paulo exercer o seu ministério. Ele deixou isso bem claro. E eu entendo que nos dias de hoje nós temos dois extremos na igreja. Primeiro extremo é aquele que foi chamado por Deus para exercer seu ministério. Ele está no centro, ele está na vontade de Deus, ele está no propósito de Deus, porque foi chamado por Deus. E Deus se encarrega de cuidá-lo. Mas o outro extremo é aqueles que foram chamados não segundo a vontade de Deus, mas sim segundo a vontade dos homens. Então por isso que Paulo ele deixa aqui, tem o propósito de escrever que ele foi chamado pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Porque na verdade o cristão tem dois endereços. O endereço é em Éfeso, em Primavera do Leste, em Mato Grosso. Esse é um dos endereços do cristão. E nesse endereço do cristão, que é terreno, nós temos responsabilidades, nós temos um caráter a ser cuidado, uma personalidade. Nós somos aqui representantes de Deus na terra, representantes do reino na terra. Esse é o nosso endereço. Então, devido a esse endereço, nós temos que ser, como cristão, referência nesse mundo. Nós estamos aqui para influenciar o mundo como representantes do reino, e não sermos influenciado pelo mundo. E Paulo diz: fiéis somos, vocês são santos e fiéis. Por que santos? Santos, chamado santos, mas ainda sendo aperfeiçoado, como diz Efésios capítulo 4, versículo 12. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados. Somos fiéis. Por que fiéis? Porque nós estamos em Efésios, nós estamos em Primavera do Leste, mas nós não vivemos o que Primavera vive. Nós estamos em Primavera do Leste, mas somos santos, somos separados, não vivemos as práticas que o mundo vive. Por isso nós somos chamados fiéis. Estamos em Efésio, mas não vivemos o que Efésio vive. Estamos em Efésio, mas não servimos as práticas que Efésio serve. Então nós vemos que Paulo, ele faz questão de começar dizendo isso. Paulo escreve essa carta quando Paulo estava na prisão. E aqui, irmãos, é um ponto tão importante para nós, porque Paulo escreve essa carta endereçada aos cristãos em Éfeso, e ele trata os cristãos como santos fiéis.
E só que é interessante que Paulo estava vivendo um momento difícil, porque ele estava preso em Roma. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava preso, e as prisões de Roma não eram fáceis, porque era um lugar frio, um lugar escuro. Tanto é que uma dessas prisões, Paulo pede para Timóteo trazer a sua roupa, um cobertor, algo que ele pudesse aquecer, porque era uma prisão fria e escura. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, muitos de nós temos colocado tantos obstáculos para servir ao Senhor, fazer a sua vontade, como Paulo diz, ser fiel a Ele. Temos vivido tempos em que o nosso tempo ele está ocupado por tantas outras coisas, e colocamos tantas dificuldades para servir a Deus, para fazer a sua vontade, exercer o ministério em que fomos chamados, exercer o dom que o Senhor nos deu. Temos colocado tantos obstáculos. Outrora é a família, outrora é o trabalho, é os nossos afazeres, é os nossos negócios. E nós temos visto, pastor, que nós estamos vivendo parecido com os dias de Paulo, isolados. Nós, entre aspas, estamos impedidos de fazer a obra de Deus. Eu glorifico a Deus que o Senhor tem nos dado ferramentas certas nesse momento de crise para fazer a sua obra. Mas temos vivido dias de isolamento hoje. Já não temos, neste momento, não temos tido a oportunidade de cultuar a Deus como antes cultuávamos. Temos tido dificuldade, irmãos. E quando alguns dias atrás nós tínhamos oportunidade, muitas vezes nós éramos negligentes. Hoje nós sentimos a falta de estar aqui adorando ao Senhor, e quando tínhamos essa oportunidade, muitas vezes nós éramos negligentes. Temos colocado obstáculo para servir ao Senhor. E Paulo, num momento tão difícil da sua vida, se nós olharmos para os olhos naturais, Paulo era para estar preocupado com a sua saúde, com a sua vida, com o momento que se encontrava. Mas nem a prisão impediu Paulo de exercer o seu ministério, de fazer a vontade de Deus, de ser fiel a Ele. Nenhum momento da sua vida Paulo pensou nisso. Paulo estava preso, mas preocupado com a igreja. E nós, nos dias de hoje, estamos como aquela parábola que Jesus falou em Mateus 22, que veio à minha memória. Mateus 22, Jesus está falando de uma parábola de um rei que estava preparando uma festa, uma bodas para o seu filho. E esse rei preparou essas bodas, preparou essa festa para o seu filho, e ele pediu que os seus servos fossem convidar os convidados. E esses convidados já tinham endereço certo para essa festa. Os convites já tinham endereço certo para essa festa. Então esse rei mandou os servos ir convidar esses convidados. Mas a parábola nos diz que eles, não fazendo caso algum, rejeitaram essa festa. Mas aí o rei insiste em mandar novamente os servos dele e convidar esses convidados. E a Bíblia diz que uns não se importaram, pastor Mauro. Uns foram para o seu campo, outros foram para o seu negócio, foram para os seus afazeres. E essa parábola reflete bem os dias de hoje. Naqueles dias, esses homens eram judeus que rejeitaram entrar na festa e celebrar as bodas do Cordeiro com o filho do rei. Eles rejeitaram estar ali porque eles estavam ocupados com seus afazeres, eles estavam ocupados com os seus negócios, com o seu trabalho, tinham outras coisas mais interessantes para fazer. Rejeitaram a festa, não quiseram ir à festa.
e nós estamos vivendo dias semelhantes a esses. Estamos preocupados com os nossos negócios, com os nossos afazeres, com a nossa poupança, com a nossa casa, com a nossa vida financeira, profissional. Não que isso seja errado, mas a prioridade, o centro da nossa vida hoje é as nossas finanças, é os nossos afazeres. E na verdade Paulo está gritando, dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O centro da nossa vida, da nossa vontade tem que ser Cristo. As circunstâncias que Paulo estava vivendo não impediram de fazer a obra. Irmãos, nós acreditamos, nós cremos que um avivamento nos últimos dias vão chegar, e eu sempre entendo que esse avivamento é que vai fortalecer a igreja vai sair por aí pregando o evangelho, ganhando almas, fazendo a vontade de Deus. Mas será que o momento que nós vivemos hoje não é um avivamento? Será que os dias de crise, essa pandemia que tem assolado o mundo, será que esse não é o avivamento que Deus está dando à sua igreja? Um despertamento espiritual, pastor Mauro, porque muitos que estavam parados, muitos que estavam vivendo uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, têm se preocupado. Já não existia mais cultos nos lares, hoje os cultos voltaram aos lares. Muitos que não buscavam mais, voltaram a buscar a Deus. Muitos que viviam de qualquer maneira, hoje estão preocupados. Será que não é o avivamento nos dias de hoje? Porque nós acreditamos que avivamento é poder de Deus, é pular em uma perna só, é falar em línguas estranhas. Mas na verdade, irmãos, você que está aí me ouvindo, avivamento, sabe o que é avivamento? É abrir mão do mundo para servir a Deus. Avivamento é viver uma vida em santidade com Deus. Avivamento é renunciar ao que a nossa carne pede para fazer a vontade de Deus. Isso é avivamento. Será que nós não estamos vivendo esse avivamento? O propósito dessa carta, essa carta que Paulo escreve, ela é diferente de muitas outras, porque Paulo escreveu muitas cartas para tratar problemas, heresias que estavam sendo falados nas igrejas. Por exemplo, a carta 1 aos Coríntios, que Paulo escreve para tratar de muitos assuntos na igreja de Coríntio. Essa carta é uma carta diferente, porque Paulo não escreve a carta para tratar de um problema ou de heresias que tem sido pregada, ou para repreender falsos mestres e ensinadores. Mas essa carta que Paulo escreve aos Efésios é uma carta que Paulo escreve para fortalecer a igreja de Efésio, para encorajar os crentes em Efésio, para mostrar o poder de Deus que a igreja tem. A igreja muitas vezes não sabe o que tem nas mãos, as ferramentas que o Senhor tem dado à igreja. E Paulo, ele escreve esta carta para encorajar a igreja, para mostrar à igreja o poder de Deus, para que a igreja venha a ser santificada com a doutrina e uma vida santa em Deus. Paulo, em oração, anseia que os seus leitores cresçam na fé, sejam cheios do poder de Deus, para assim vivam uma vida digna da vocação em que foram chamados. É o propósito da carta. Paulo escreve essa carta, a autoria, a data da carta foi no ano aproximadamente de 61 a 62 depois de Cristo. Provavelmente essa carta não foi escrita só essa carta. Paulo escreve também a carta de Filemon, provavelmente a de Filipenses, também Colossenses.
Paulo escreveu essas cartas. Isso é tão interessante, o cuidado de Paulo com as igrejas, irmãos. Não foi só a igreja de Efésios que Paulo teve cuidado, mas Paulo também teve cuidado com outras igrejas, preocupou com outras igrejas. Não olhou para o seu momento atual que ele vivia. O contexto, Paulo pregou aproximadamente durante 3 anos em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, irmãos, Paulo encontra uma cidade idólatra, com aproximadamente 500.000 habitantes, onde praticamente todo o povo era idólatra. Ali tinha um templo conhecido como o templo da deusa Diana. A tradição nos diz que ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde residia 1000 mulheres, e eles cultuavam essa deusa Diana com práticas sexuais. Irmãos, e nós não temos vivido dias diferentes de Éfeso, de Sodoma e Gomorra. O mundo em que nós vivemos hoje tem superado Éfeso, tem superado Sodoma e Gomorra, com prática de imoralidade, depravação imoral. Vivemos em um mundo completamente corrompido, onde as pessoas têm se esquecido de Deus. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade abrigava um templo de Artemis ou Diana, que na mitologia grega era irmã gêmea da deusa Sol, filha de Leto e Zeus, equivalente a Diana para os romanos. O livro de Atos informa que a imagem adorada no templo de Diana havia caído do céu. Significa que alguns meteoritos foram colhidos e talhados para moldar a imagem. O cortejo do templo, que abrangia sacerdotes, sacerdotisas, assistentes e escravos, eunucos, que cultuavam por meio de atos sexuais. O nível de depravação e imoralidade daquela cidade. O culto idólatra também era estimulado pela crença e pela prática do ocultismo, referendado por inúmeros livros de artes mágicas, encantamentos, amuletos, poções, sacrilégios e feitiços. O temor dos fenômenos sobrenaturais e supranormais mantinham a cidade espiritualmente cega e escravizada. Nós não temos vivido os dias diferentes, onde o mundo vive em depravação moral. Só que, como Paulo diz, nós estamos em Éfeso, mas não nós somos de Éfeso. Nós estamos neste mundo para ser diferente. Nós estamos nesse mundo para brilhar. O mundo está em treva, mas o cristão é luz. E nós temos que brilhar nesse momento de treva, de escuridão, de crise. O crente está aqui para brilhar, para fazer a diferença. Assim como Paulo nos seus dias fez a diferença. Paulo sozinho fez a diferença. A igreja unida pode fazer muito mais que Paulo fez, porque a igreja não está sozinha. A igreja tem Cristo, a igreja tem Deus, mas a igreja tem seus irmãos também, para fazer a vontade de Deus. Então nós observamos que Paulo pregou o evangelho, e Paulo encontrou muitas dificuldades em Éfeso, porque o povo era totalmente idólatra. O povo não conhecia Deus. Paulo chegou em um lugar
em que o povo vivia em idolatria. Mas isso não parou Paulo. Isso não impediu Paulo de pregar o evangelho. Paulo, dentro de uma cidade idólatra, foi um influenciador. E nós, apesar de estarmos vivendo um tempo de crise, nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho e fazer a diferença. O nosso país é um país aberto ao evangelho, então nós podemos pregar. Se Paulo, dentro de uma cidade idólatra, não parou, porque nós vamos parar, vamos nos calar em uma nação que está aberta ao evangelho? Temos que fazer a diferença. Nesse momento de crise, Paulo, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Isso quer dizer que nenhum de nós estamos na igreja somente para servir a Deus, porque Deus deu a um para apóstolo, outro para profeta, outros para doutores, outros para evangelista e outros para os pastores. Então, pelo menos um dom nós temos. Deus te deu pelo menos um dom. A parábola dos talentos, um tinha um, outro tinha dois, outro tinha 5, mas ninguém ficou sem nenhum talento. Um ponto principal dessa parábola é que pelo menos um talento você tem. Deus te chamou e pelo menos um talento você tem para servir a Deus. Então não esconda o teu talento, não enterre o teu talento, porque Deus vai cobrar de você aquilo que você enterrou, aquilo que Deus te chamou, o ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Deus vai cobrar de você, assim como Deus vai cobrar de mim, se eu enterrar o meu talento. O mundo não pode impedir aquilo que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o mundo não pode impedir de fazê-lo, de efetuá-lo. Paulo não parou em meio às dificuldades, mesmo quando encerraram Paulo dentro de uma prisão. Paulo não cessou o seu ministério, Paulo não deixou de exercer o seu ministério. Então nós que estamos livres, estamos aqui, temos liberdade para pregar o evangelho, nós também não podemos parar em meio às diversidades, igreja. Aleluias. Deus te chamou, Deus te deu um dom. E às vezes você fica entristecido, achando que não tem capacidade, que não pode exercer nada, que você não foi capacitado. Não, Deus te capacitou sim. Deus te deu pelo menos um dom. Não é com a tua capacidade, mas quem capacita é Deus. Quem te levanta é Deus para esse ministério, para essa obra. Deus te chamou. E para que Ele te chamou? Para que todos cheguemos, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós, através do ministério que o Senhor nos deu, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso que Deus te deu pelo menos um dom. Deus te chamou para o ministério, para que através da sua vida muitos sejam aperfeiçoados, para que nós sejamos corpo de Cristo em unidade. Deus não te chamou para ficar sentado, Deus não te chamou para ficar na nave da igreja ouvindo. Deus te chamou, Ele tem algo para você na sua vida. Deus quer ganhar muitos através da sua vida. Deus quer aperfeiçoar muitos santos através da sua vida. Deus quer ganhar muitas vidas que estão lá fora através da sua vida. E muitos que estão aqui dentro, os depressivos, doentes, Deus também quer te usar para aperfeiçoamento. Mas Deus tem algo na sua vida. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Vimos que a Epístola aos Efésios revela um resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Pontuamos que suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja. Então nós vimos o propósito desta carta. Nós vimos o propósito de Deus para a igreja, irmãos. O Senhor quer que nós vivamos em santidade. O Senhor quer que nós vivamos em verdade. Muito de nós temos vivido uma vida de qualquer maneira. Por que eu digo isso, que nós temos vivido uma vida de qualquer maneira? Porque nós temos visto a resposta de Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo o que está acontecendo é uma resposta de Deus para o mundo, é uma resposta de Deus para a igreja, que tem se acomodado, que tem se estacionado, vivido em uma área de conforto. E essa é uma maneira de Deus despertar o seu povo, a sua igreja, porque Deus tem falado com a tua igreja, com o teu povo, mas nós não temos dado ouvido ao que Deus tem falado diariamente aos nossos corações. Assim como Deus mandou os seus servos e convidar os convidados, e eles não deram ouvidos para o que os servos dissem: venha para a festa, venha participar comigo. Nós nos dias de hoje também não temos dado ouvido, e o Senhor tem falado conosco diariamente, usado os seus profetas, usado os pastores, a igreja para falar conosco, mas nós não temos dado ouvido. Então o Senhor tem dado uma resposta para aqueles que têm vivido uma vida de qualquer maneira. O Senhor tem dado uma resposta para que nós vivamos uma vida em santidade. Fazemos jus a esse título de santo que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá o título de santo, de fiéis, mas nós não temos feito jus a esse título. Temos vivido de qualquer maneira, em dissensões, em contendas, em pecado, uma vida de falha. E Deus tem nos despertado, entenda isso, irmãos. Deus tem nos despertado para esse dia. Vamos ouvir a voz de Deus, já que nós não ouvimos o que o Senhor falou através de parábolas e de palavras. Vamos ouvir o que Deus tem falado através de sinais, e esse é um sinal de Deus para a igreja. Nós temos visto os nossos cultos vazios, temos visto a nossa escola dominical vazia, porque o povo não vem para adorar o Senhor, não vem aprender a palavra. O culto de ensino vazio. O Senhor Ele está buscando, Ele está pedindo para a sua igreja retornar ao primeiro amor. Muitos de nós, mas o Senhor ainda tem uma igreja que tem orado, que tem buscado a Ele em espírito e em verdade. Ainda existe 7.000 que está vivendo uma vida de santidade, que verdadeiramente está fazendo jus ao seu título de santo. Mas eu convido você nessa manhã para fazer parte desses 7.000. Dentro da caverna tem espaço para você, tem espaço para mim, tem espaço para muitos de nós que temos vivido uma vida de qualquer maneira. Nessa manhã eu convido você a estar fazendo parte, a estar fazendo jus a esse título de santo, a voltar a viver uma vida de fidelidade para Deus. Nesse tempo de crise,
Deus está gritando nos nossos ouvidos: volta ao primeiro amor, volta a viver uma vida de santidade. Deus está querendo comunhão da igreja, Deus está querendo comunhão de você que está me ouvindo. Uma vida santa, verdadeira em Cristo. Deus conhece os nossos corações, conhece a intenção dos nossos corações. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe como você tem vivido, o que você tem feito, se você tem desagradado a Deus com as suas atitudes. Hoje é o dia de se reconciliar com Deus e voltar a viver uma vida de fidelidade. Ainda há uma esperança. O Senhor ainda está com os seus braços abertos te esperando. Deus ainda quer mudar a sua história. A sua história já foi escrita por Deus segundo a palavra de Deus, mas você desviou o caminho que Deus escreveu para você. Mas ainda é tempo de voltar ao caminho, e Deus concluiu uma história linda na sua vida. Amém, irmãos? E aqui eu quero louvar ao Senhor e agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido, e que Deus continue abençoando os irmãos e a igreja, aquele que tem nos ouvido. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Rafael por essa palavra. E eu gostaria de ainda deixar algum comentário aqui, irmãos, a respeito da igreja de Éfeso também, irmão Rafael. O senhor já falou, e eu vou aqui enfatizar algumas coisas. Que Éfeso era uma cidade importante daquela região, que hoje faz parte da Turquia, né? E era uma cidade muito desenvolvida, as pessoas ali eram muito cultas. E como o irmão Rafael disse, havia ali o templo da deusa Diana. E aquele templo servia de guarida, de refúgio para assassinos, para estupradores, para pessoas que não conheciam a Deus. Aquela cidade era uma cidade, embora fosse muito culta, mas as pessoas ali, justamente se valendo a respeito do conhecimento da cultura que tinham, se achavam muito grandes. A igreja do Senhor estava ali naquele lugar e carecia de ser ensinada. Veja que quando o apóstolo Paulo chega ali, encontra-se com alguns discípulos e pergunta a eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: mas nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Mas como vocês foram batizados? Nós fomos batizados em Jesus. Veja que nós carecemos de ensino. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Esta epístola aos Efésios vai nos ensinar a respeito disso, vai nos falar a respeito disso, vai te ensinar, vai te fazer amadurecer, crescer na presença do Senhor. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer no conhecimento. Veja que os homens estavam ali e não eram batizados com o Espírito Santo porque eles não conheciam, eles não sabiam que existia. Mas a partir do momento em que eles passaram a conhecer, eles desejaram, e eles pediram, e eles aceitaram. A palavra diz que o apóstolo levantou as mãos, orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Às vezes nós perdemos, glória a Deus, muitas bênçãos espirituais, muitas coisas que Deus tem reservado para nós, para os seus santos, para os seus eleitos, para a sua igreja. Nós perdemos porque nós não conhecemos, porque nós deixamos de buscar, porque nós deixamos de nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na oração, na consagração da nossa vida. Mas nós vamos aprender nesse trimestre que o apóstolo Paulo esteve ali naquele lugar, foi o lugar que ele mais ficou, para ensinar as pessoas que estavam ali como servir a Deus, como serem fiéis a Deus, como prosperarem na sua vida material, na sua vida espiritual, mesmo estando ali naquele lugar, um lugar onde as pessoas não conheciam a Deus, mas a palavra do Senhor iria chegar naquele lugar, o nome de Jesus iria ser glorificado. Deus levantou uma igreja grande, maravilhosa ali, aleluia. O próprio Senhor Jesus, usando o apóstolo João,
escreveu uma carta aos crentes, à igreja, ao anjo que estava ali em Éfeso, ao homem que estava ali na frente, ensinando. Hoje seria o nosso pastor, hoje seria o pastor local, o pastor da igreja. Então ali levantou-se um povo que levou a palavra do Senhor naquele lugar, que pregou a palavra. Muitas vidas foram salvas ali naquele lugar. Até hoje eu creio que é pregado a palavra do Senhor naquele lugar e muitas vidas são salvas. Por quê? Porque os crentes aprenderam a ser fiéis a Deus. Vivemos nos dias em que nós precisamos ser fiéis a Deus. Os dias, irmãos, são maus. Veja que o mundo está sendo acometido de pestes e doenças. É necessário agora que haja um povo fiel a Deus, que proclame a palavra do Senhor, que diga que o único caminho é Jesus, que a única salvação é estarmos aos pés daquele que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. É tempo de abrirmos as nossas bocas e proclamarmos e dizermos que Senhor Jesus é o único refúgio, a salvação para este mundo perverso e doente que está hoje. Aleluia. Então esta carta aos Efésios vai nos ensinar a sermos fiéis a Deus. Como o irmão Rafael disse aqui, aqueles dias eram maus, eram perversos, mas é exatamente aí onde Cristo entra na vida das pessoas e faz tudo novo, e permite ao homem viver uma nova vida. O mundo está lá fora sem conhecer a Jesus, mas nós estamos de posse, aleluia, da vacina, do remédio, daquilo que o mundo tanto almeja, que é viver em paz, e paz só através de Cristo Jesus. Ele é o centro, Jesus é o motivo de estarmos aqui. Ele deu a sua vida por nós, aleluia, e nós temos que viver uma vida segundo a sua palavra. O livro de Efésios vai nos ensinar a sermos fiéis a Deus, vai nos ensinar, aleluia, a vivermos uma vida segundo aquilo que Cristo nos tem ensinado. E você não pode perder, você não pode deixar, aleluia, de entender isso. Aleluia. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade que temos. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor José Alves, por ter nos aberto este espaço para falarmos a palavra do Senhor, para deixarmos que você também possa compartilhar conosco dessa palavra maravilhosa. Nós vivemos uns dias em que nós não estamos vindo aqui na igreja. Disse até o pastor que é um prenúncio da vinda de Cristo. As pessoas procuram pela igreja, bate ali e a igreja está fechada. As pessoas não sabem onde estão os crentes sumiram. Não se ouve mais o glória, o aleluia, os hinos. Onde estão os crentes? Os crentes estão com Jesus. Embora não se ouça as vozes, mas todos nós estamos em Cristo Jesus. E eu quero dizer a cada um dos irmãos aqui da nossa igreja, do nosso campo, que nós sejamos sábios nesses dias de pandemia, em servirmos a Deus. Eu quero pedir da minha parte, não falei isso com o pastor presidente, mas eu quero de mim mesmo falar isso, que nós não nos esqueçamos de contribuir financeiramente na igreja. A igreja já está aí há alguns dias parada, né? E nós sabemos que existem, que a igreja tem os seus compromissos. Eu quero pedir aos irmãos que contribuam, que mesmo não estando aqui, venha aqui. O irmão Rogério mora aqui na sede, faça a sua contribuição, dê a sua oferta, entregue o seu dízimo aqui, ajude nessa grande obra que é a construção do nosso novo templo, né? Hoje é dia 5, mais 5 dias e nós temos que pagar a parcela do terreno. Então continue contribuindo, não se esqueça, nós estamos contando com a sua parcela, a parcela do seu carnezinho. Você que ainda não pegou o seu carnê, procure os irmãos aqui, pegue, nos ajude para a glória do nome de Jesus. Nós estamos fazendo essa grande obra, aleluia. Já se passaram mais de ano. Eu acredito que nós devemos estar na 16ª, 17ª parcela do terreno, e Deus tem dado vitória, não tem deixado faltar, porque você tem contribuído. Ajude e também ajude na construção. Essa ajuda da construção não pode atrapalhar a parcela do terreno. Nós contamos com a colaboração de cada um de vocês, amém? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao irmão Adão, irmão Jéder, irmão Rafael. Vem aqui, irmão Rafael, vamos fazer uma oração encerrando.
Glória a Deus. E logo mais à noite, né, irmão Adão, vai ter a live também com o culto, né? Provavelmente o pastor estará aqui e nós estaremos também a partir das 19 horas, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos por estarmos aqui, pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia. Essa sua bênção, Senhor, sobre esses irmãos que contribuíram nesta manhã, estando aqui, nos ajudando para a glória do teu nome. Senhor, mais uma vez eu clamo a ti em favor da nossa nação, do nosso país, Senhor. Abençoa o Brasil, livra-nos, Senhor, dessa peste. Ouve o clamor do teu povo nesse dia, Senhor, que nós decidimos consagrar a nossa vida, ó Deus, em clamor, ó Deus, pela nossa nação. Abençoa o nosso presidente, Senhor, ser com ele, dá sabedoria a ele, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E no domingo que vem, se nós ainda estivermos na mesma condição, estaremos aqui também com a live da Escola Dominical. Deus abençoe a todos.